Fala galera, Itapira aqui de novo. Mais um videozinho explicativo aqui do Magic Arena. Vamos falar um pouco de draft hoje e algumas dicas e táticas para você que está começando no draft, tá? Antes de começar a falar de como que o draft funciona, que eu vejo que a maioria dos vídeos que a gente tem disponível vai mais nessa linha. O que eu gostaria de falar primeiro é o que seria o principal para você começar e aprender a jogar draft. Primeiro, conheça sobre a coleção. Veja qual que é a coleção vigente. Por exemplo, atualmente a gente está com a Bloom Burrow. Conheça sobre a coleção. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou mudar aqui para o navegador. Consumir alguns vídeos dos canais que trazem esse tipo de conteúdo. Por exemplo, aqui o canal O Motivo, por exemplo, que faz alguns vídeos relacionados a spoilers da coleção, mecânicas. A gente tem como exemplo a Channel Fireball, que traz muitos vídeos interessantes em relação à coleção, como draftar. O Luiz Scott Vargas sempre traz alguns vídeos de draft e eu gosto muito de assistir os vídeos dele porque ele explica muito do como ele pensa na hora de escolher as cartas, na hora de jogar. Eu acho bem instrutivo. E tem esse Tolarian Community College aqui, bem legal também o vídeo desse pessoal. Vocês vão já devem ter visto algum vídeo desse cara aqui, mas eles trazem também algumas explicações aqui relacionadas a mecânicas, por exemplo, da coleção e arquétipos. Por que isso é importante? Porque na hora de você montar o seu deck, a gente tem algumas dicas básicas que eu vou falar por aqui. Mas você precisa ter um plano e você precisa entender como que a coleção funciona para conseguir construir o seu deck de uma maneira sustentável para você conseguir as vitórias. Por que eu falo isso? Porque o ideal para você conseguir manter uma rotina sustentável é quando você consegue chegar a pelo menos os 50% aqui. Porque se você fecha em 3-3, teoricamente você está meio que empatando, apesar de você gastar 1.500 gemas para ganhar só 1.000 gemas. Na verdade, você está proporcionalmente ganhando 1.000 gemas e 5 boosters, pode-se dizer assim. E a partir do momento que você consegue um pouquinho mais de vitórias e começa a fechar mais regularmente em 4-3, aí já é lucro. E você investiu 1.500 gemas para ganhar 1.400 e mais aqui 6 boosters no total. Dá uma olhada nas cartas, é interessante também. E um site, eu vou deixar tudo isso na descrição do vídeo aqui, mas eu gosto muito desse site do DraftSim, porque eles fazem uma classificação. Aqui, por exemplo, foi um pouco depois que foi lançada a coleção, né? Se eu não me engano. Não lembro agora se a coleção saiu em julho ou agosto. Mas aqui eles fazem uma classificação entre bombas, boas primeiras escolhas. Tem uma lista grande aqui de todas as cartas que seriam boas primeiras escolhas. Cartas acima da média. Cartas que são jogáveis. Algumas cartas que de vez em quando são jogáveis. Uma lista de cartas que dificilmente você vai usar para jogar. E uma lista que também é interessante ver são as que são praticamente não jogáveis. Por que isso? Porque às vezes chama atenção. Por exemplo, você tem uma mítica, mais uma rara aqui, outra mítica, outra rara.
E às vezes você fala assim, poxa, essa carta é rara, deve ser boa, vou colocar no meu baralho. E normalmente elas não têm o desempenho esperado, acabam sendo algumas armadilhas. Quer dizer que você nunca vai poder usar essa carta? Não. Não quer dizer isso, mas é bom ter em mente que dificilmente elas vão trazer um resultado muito bom. Então, principalmente essa primeira classificação aqui das bombas são as cartas que vão fazer diferença no seu deck. Muitas vezes, mesmo quando vocês estão jogando num outro arquétipo. Por exemplo, aqui, esse exemplo que eu estava com Boros Ratos, mas eu abri esse pássaro dragão aqui, que é uma bomba que não necessariamente você precisa jogar com pássaro ou com dragão para botar ele no seu deck. É uma carta que acaba tendo um desempenho muito bom em qualquer um. Boa. Aqui tem uma pequena descrição dos arquétipos que ajuda. Eu recomendo ir um pouco mais a fundo, assistir alguns outros vídeos, mas aqui ajuda a entender o que é o arquétipo e vai te ajudar na hora de montar o deck, porque a partir do momento que você tomou a decisão, que você vai continuar nesse arquétipo, você sabe exatamente como que esse arquétipo faz para ganhar o jogo, vai te ajudar a tomar a decisão na hora de pegar uma carta ou outra. Beleza. Como é que funciona o draft? Normalmente montam-se mesas de 8 pessoas e você vai abrir 3 boosters, um de cada vez. Então, começa o draft, cada uma das pessoas abre um booster novo. Você vai escolher uma carta desse booster, guarda ela para você e você vai passar as outras cartas, normalmente são 15, né? As outras 14 para a pessoa da sua direita. Passou para a sua direita, então a pessoa da sua esquerda está te passando o pacote que ela abriu, menos uma carta. Você vai olhar, escolher, passa para o próximo. Assim até acabar as cartas. Aí começa a rodar ao contrário. Então, se você passou a primeira para a pessoa para a direita e recebeu da pessoa da esquerda, próximo pack que você vai abrir, mesma coisa, abriu, escolheu uma, passa para a esquerda e você vai receber da pessoa da direita. Então, como se as pessoas estivessem sentadas num círculo. Normalmente as mesas não são redondas, né? Principalmente nas lojas, são mesas retangulares, mas você imagina que ele fez a volta para um lado, fez a volta para o outro, terceiro pack de novo, a mesma volta que fez da primeira. Os decks são montados com 40 cartas no mínimo e normalmente se usam 17 terrenos. É mais recomendado no Arena, principalmente, sempre jogar com 17 terrenos por causa da estrutura que o Arena tem, o algoritmo de embaralhamento das cartas. Então você tem uma chance melhor de sair com uma mão mais equilibrada em termos de terreno jogando com 17. Se você diminuir para 16, você tem uma chance um pouco maior aí de sair com mãos com 2 ou 1 terreno apenas, tá? Quando que você vai jogar com menos de 16 terrenos? A gente vai com uma curva muito baixa, não dependendo de cartas custo muito alto no seu deck. Normalmente muita coisa custa 1, custa 2, e que você vai conseguir constantemente fazer mágicas, mesmo que você comece ali só com 2 terrenos, demore um pouquinho mais para pegar o terceiro e depois pegou o terceiro, você também vai continuar conseguindo fazer suas mágicas custo 3, sendo que o seu deck não tem muita coisa custo maior que isso. Mas no geral, a maioria das vezes a gente joga com os 17 terrenos. Dicas básicas para draftar. É muito comum quando você começa a ler um pouco depois que a coleção começou e alguns drafts começaram a rolar. Você pode ver também no 17 Lands sobre o desempenho das cores, dos arquétipos, começar a aparecer um dos arquétipos que tem um resultado um pouco melhor.
Tipo, o Selesnya tá melhor, ou o Boros Ratos é o melhor, tá com uma taxa de vitórias muito maior, é comum isso aparecer. Mas é importante não se comprometer a uma cor, a um arquétipo, antes do draft. Chegar, eu vou jogar Boros tá mais forte, eu vou jogar de Boros. Essa é uma armadilha muito perigosa. Não se comprometa com uma cor antes, e o ideal é não tentar se comprometer com uma cor logo de cara. Então, algumas pessoas dão algumas dicas relacionadas a mais ou menos até a quinta carta do primeiro booster. Então, você tenta se manter um pouco mais flexível até a quinta carta, ou seja, focar nas cartas que são mais fortes. Como que você faz para focar nas cartas que são mais fortes? Conhecendo as cartas antes, olhando aquela lista que a gente já comentou. Primeiro pack. Dificilmente você vai ter a oportunidade de pegar uma bomba em packs, em picks depois do primeiro. Mas se você está jogando, começando, tá num ranking mais baixo do draft, por exemplo, você está enfrentando pessoas que não têm tanta experiência e não se preocuparam em conhecer a coleção antes, pode ser que você receba uma bomba aí no pick 2 ou pick 3, mas normalmente a chance de você pegar uma bomba vai ser quando você abrir uma delas. Porém, os que eles chamam aqui de bons primeiros picks, pode ser que o que acontece aqui, um deck com mais de uma Mythic aqui, o rara, o slot de foil veio com mais uma rara, ou a pessoa decidiu pegar essa incomum aqui, que é uma das bombas da coleção que é incomum, e te passa. Às vezes você vai ter a oportunidade de pegar, por exemplo, uma das raras aqui, que é considerada como grandes primeiros picks. Mas se você conhecer quais são as bombas e quais são as boas cartas para iniciar, é o que vai te ajudar ali até o pick 5 e as cartas acima da média, que vai te ajudar no pick 5 você conseguir focar nas melhores cartas. O que vai acontecer ali no pick 5? Você vai ter uma ideia. O que você tem de melhores cartas até agora? Das 5 cartas que você pegou, para que lado você está começando aí? E uma outra leitura é o que está sendo passado, o que seu oponente está te passando, né? Quais são as cores ou arquétipos que estão chegando ali até o pick 5? Porque daí você começa a ter uma visão. Você fala, poxa, peguei aqui umas cartas raras, ou algumas bombas, algumas grandes primeiras escolhas aqui, mas não chegou nada verde até agora. Nenhuma carta, nem mais ou menos. É um indicativo que seu oponente tá chegando tá pegando carta verde, por exemplo. Tá montando um deck voltado pro verde. Mais pro final do pique, você vai começar a ter uma ideia melhor, porque você vai ver que potencialmente duas cores não passa nada muito bom para jogar, ou nem mesmo jogável. Você começa a mapear um pouquinho melhor o que aquele seu oponente passou. Então, quando você chegar no final do último pack, você vai ter ideia do que seu oponente está passando. Uma, duas, talvez até 3 cores que ele não está pegando nada. Potencialmente também você sabe o que você deixou passar. Então no primeiro pick você olha, beleza, eu vou pegar uma bomba que é uma bomba branca, por exemplo, mas eu tô vendo aqui que tem cartas boas verdes. Eu tô passando uma carta muito boa verde. Então vamos dar um exemplo aqui. Um Overprotect.
Então você avaliou o seu pique aqui, você falou assim, ó, veio o Season of Loss preto. Peguei o Season of Loss. Qual que seria a segunda melhor carta que tinha? Pô, a segunda melhor carta era um Overprotect. Tem uma chance de seu oponente pegar esse Overprotect, começar a tender ali pro verde. Então você começa a analisar o que você está passando também e tentar entender provavelmente o que esse seu oponente vai montar. Quando o jogo inverter a rotação, o que acontece? Se você conseguiu identificar que você estava passando boas cartas verdes, potencialmente o seu oponente vai jogar para o verde, provavelmente ele vai bloquear todas aquelas cartas verdes e vai montar. Então você começa a tentar identificar o que mais ele está montando além do verde. Conforme você vai recebendo os packs dele, você tenta fazer essa leitura, identificar quais são as cores que ele está montando, porque no último pack você vai começar a passar a carta para ele de novo. E é talvez aonde você tenha que avaliar entre, às vezes, pegar uma carta que você não tem muita certeza se você vai jogar com ela, ou fazer o corte, né, que a gente fala, de pegar uma carta forte para aquelas cores. Porque é um ponto interessante para se pensar, do tipo, pega uma carta que vai ser mais ou menos no meu deck, eu ainda não tenho certeza se eu vou usar ou não, e deixo passar alguma coisa muito forte que com certeza meu oponente vai pegar e vai deixar o baralho dele mais forte. É uma leitura interessante no deck, principalmente quando você está jogando físico. No Arena, o que pode acontecer? Pode acontecer que você jogue com pessoas que não estavam na pool com você. Então, talvez, para o Arena, principalmente se você for montar o seu deck, você não vai jogar logo depois. Talvez você montou o deck ali e vai esperar um pouco para depois jogar um jogo, ou não vai jogar pelo menos todos na sequência. Talvez valha mais a pena focar sempre nas cartas melhores, nas cores que você tá, ou até mesmo umas que não são tão boas, mas que talvez você possa usar, e não se preocupar tanto em cortar cartas do oponente. Boa. Não se comprometeu uma cor logo do começo, esperou até o pick 5 ali para identificar o que você está fazendo. Para uma dica para quem está começando, tentar tomar essa decisão próximo do pick 5 e não ficar tão aberto a fazer mudanças depois disso. Porque o que acontece? No começo, normalmente é mais difícil para você fazer essa leitura. Se você conseguir primeiro focar nas melhores cartas no começo, identificar ali, tentar pelo menos uma ideia, pô, beleza, recebi muitas cartas brancas boas, potencialmente meus oponentes da esquerda não estão montando branco, eu vou investir nisso. E no começo você focar um pouco mais na consistência do deck do que necessariamente identificar corretamente quais são as cores. Voltando, por exemplo, aqui do Boros Ratos, tá? Dicas. Tenha pelo menos 6 drop 2. Ou, normalmente, em draft a gente é muito punido por não fazer nada no turno 2. Principalmente se você tá na draw e potencialmente também não fazer nada no turno 3. Então, tendo pelo menos 6 drop 2 vai te ajudar a ter coisas para fazer no começo. Isso é uma coisa importante. Então, você presta atenção na sua curva de mana. Esse aqui é um exemplo interessante, um deck agro um pouco mais rápido. Então, por exemplo, eu tinha só um drop 5 porque era uma das bombas. Talvez se não fosse uma bomba aqui, fosse uma outra carta não tão boa. Drop 5 mesmo, tendo alguns status melhores, eu não usaria.
valeria a pena ter alguma coisa mais rápida aqui. Esse é um exemplo que eu estou jogando com, por acaso, 16 terrenos, porque a esmagadora maioria do deck está aqui, ó. Drop 1, 2 e 3. Então eu estou com 3, 6, 8 drop 1 e 4, 7, 8, 9. Então 17. De 24 mágicas, 17 são drop 1 ou drop 2. É isso, né? 2, 4, 5, 6, 7, 8. 26. 16. Tô ruim de conta hoje. Mas é isso. A maioria tá aqui em drop 1 e drop 2. Eu arrisquei jogar com 16 terrenos aqui. Se preocupe com a curva. Tem aqui pelo menos 6 cartas drop 2. Um bom número também aqui de drop 3. Poucos drop 4 e 5. Drop 5 ou maior, tenha muito cuidado. Escolha bem o que colocar, alguma coisa que faça sentido, ou realmente preciso de uma criatura um pouco mais robusta aqui para um late game, se o seu oponente travar a mesa, eu como tenho muitas criaturas baixas, não vou conseguir atacar, eu vou deixar aqui uma criatura custo 5 que voa, um custo 6 que atropela, que seja mais forte. Considere bem para fazer isso. E se você tiver alguma dúvida mais pro final do pack, tô em dúvida se eu pego aqui um drop 4, um drop 5 ou um drop 2, as duas cartas são ok para jogar, dê preferência ao drop mais baixo. Criaturas. 13 a 15 criaturas seria um número interessante para quem está começando no draft, fazer um deck um pouco mais baseado em criaturas, ter mais presença de mesa, do que tentar fazer alguma estratégia um pouco mais complicada de se jogar, com muitas magias e sinergias baseado em mágicas e não em criaturas. O agro tende a ser um pouco mais simples de ser executado. Então, se você tem um deck que tem uma curva boa, uma quantidade razoável de criaturas, você vai ter presença cedo na mesa. Aí é uma questão de você se adequar e conseguir entender qual que é a maneira de você ganhar o jogo. Esse deck aqui, por exemplo, é um deck rápido e usar as interações para conseguir trocas melhores. Basicamente é isso. Usa as interações. Eu usava as interações para fazer esse ratinho aqui ficar mais forte, ganhar as trocas. Usava esse outro drop 1 para dar o alvo aqui e ele ficar mais forte. Tem esse Ember Heart Challenger aqui, ele tem Prowlers, então Prowlers, toda vez que eu usava uma mágica ele ficava mais forte. Se ele fosse alvo, eu exilava do topo para poder usar. Esse Forerunner é o que, quando ele é alvo, revela do topo e coloca a criatura no campo. Então a ideia do deck é ser rápido, pressionar e ganhar valor com as cartas aqui que interagem com magias. Remoções. Remoção tem um papel muito, 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 muito importante no draft. Por quê? Às vezes, uma bomba que o oponente desça pode significar virar um jogo que está quase ganho para você, se você não tem como lidar com aquilo. Eu diria que para Bloomburrow, por exemplo, essa coleção está muito mais para sinergia do que para bomba ganhando sozinha. Você tem os casos, por exemplo, esse passarinho é muito forte. Se ele ficar no campo, tende a ganhar o jogo.
A espada é muito forte e não se usa tanta coisa de remover artefato nessa coleção. É um ganho muito grande, porque o cara lida com a sua criatura, você vai equipar na outra e vai continuar atacando e tendo valor com a espada. Mas sendo essa coleção muito baseada em sinergia, as remoções têm um papel importante, não só para remover as bombas, mas para remover as peças da sinergia. Então, por exemplo, às vezes você tem algumas criaturas que tem o Valiant, né? E eu tenho, por exemplo, poxa, eu tô na mesa esse cara que vai todo turno ativar o Valiant de uma criatura minha escolha ali. Eu vejo o que faz mais sentido para mim. Às vezes vale a pena eliminar o habilitador do Valiant do que o Valiant no caso. Uma maneira que você tem para um outro equipamento que eu usei também para dar o trigger no Valiant. Então as remoções são muito importantes nesse sentido. Dê bastante prioridade à remoção premium. Então, por exemplo, vamos ver o que a gente tem aqui de bomba relacionado à remoção. Então a gente tem Season of Loss, que é uma remoção global. Pode-se dizer, né? Ou não. Sacrifica a criatura, não. Pode-se falar que é uma global. Vai você usar isso aqui para 3 e para 5, fazer sacrificar a criatura. Aí a gente tem também o Hunter's Talent aqui. Deixa eu subir um pouquinho, que não está aparecendo na câmera. Deixa eu posicionar melhor aqui. Então o Hunter's Talent não sei se apareceu antes, mas a bomba aqui, a bicho-papão, é a espada do Game of Thrones aqui. Mas, ó, grandes primeiros picks. Você tem o cara que é uma remoção. Esse aqui faz descartar a carta, pode ser considerada também uma remoção. Espada em Arados. É uma remoção premium que a gente chama, né? Esse cara é muito bom também, que dá menos um. Você pode escolher entre dar menos um, ou destruir uma criatura que tenha tomado dano. Tem o Fel, que é uma remoção premium também. 2 manas vai remover qualquer coisa. Você vai ter. Esse cara não é uma remoção absoluta, né? Que remove qualquer coisa, mas é uma que te dá uma vantagem também de criar a Food. Tem esse cara aqui. Destrói uma remoção. Você tem que usar Forage ou pagar 3 manas, então tá ótimo. Tem isso aqui de sacrificar. Então as remoções elas têm um papel interessante para você eliminar um combo, né? Ou eliminar uma sinergia muito grande. Então um deck de coelhos, o cara faz um Phineas, às vezes é o que o cara precisa, com uns 4, 5 coelhos na mesa, nem que ele ataque só com Phineas aqui para deixar os coelhos mais fortes e no próximo turno fazer um ataque um pouco mais impactante, ou mesmo atacar com tudo já. Um ataque às vezes do Phineas você vai colocar muito marcador, né? Se você tiver por acaso em Keeper's Talent no level 3, ferrou, né? Vai atacar e vai botar marcador em tudo quanto é lugar. Ou, não sei, o cara fez amarra e tem várias fichas 1/1 te atacando, e se você bloquear qualquer coisa, você vai perder sua criatura, porque sua criatura está com base 1. Então, Camélia, por exemplo, que interage muito bem com esquilos. Então, as remoções têm sempre um papel muito importante. A gente poderia, então, listar curva de mana, ter uma curva interessante aqui pro seu deck, para você conseguir fazer coisas boas no começo, mesmo que seu deck ele seja talvez um deck que precise mesmo das cartas mais caras para ganhar o jogo.
ainda assim você tem que pensar numa curva boa de ter bastante coisa para fazer no começo para você conseguir chegar até lá. Não adianta eu ter 3, 4 bombas custo 5 e eu não sobrevivo até lá para conseguir fazer essas mágicas. Então, pensar muito bem na questão da curva, lembrar, se está lá no segundo pique já, se já tem seu arquétipo definido, suas cores definidas, começar a lembrar disso, falar, pô, como é que tá minha curva? Olha, dá uma olhada nas cartas que você já pegou, vê quais são os custos. Às vezes, você tem um pick order aqui que fala que você deveria pegar, por exemplo, aqui. Você tem uma situação em que você tem esse elk aqui, 6/6, e você tem esse cara aqui. Você está jogando de verde e branco. Você tem esses dois aqui, 6/6. Um 6/6 e um 2/2. A pick order dele é menor o número, né? Você deveria pegar esse cara antes. Mas você já tem muitas cartas, custo 4, custo 5, custo 6. Você vai dar prioridade para esse. Ou até mesmo pior, né? Às vezes você tá lá com esse cara custo 6, você tá jogando de verde, mas você já tem muitas coisas que você não quer tirar. E você tem uma carta talvez um pouco mais fraca aqui, ou com uma prioridade menor, mas é um custo mais baixo. Fala, poxa, eu só tenho 4 drop 2 até agora, eu já tenho 5 cartas entre drop 5 e 6. O deck vai ficar muito pesado, eu preciso balancear e pegar. A não ser que você já tenha carta suficiente que você garante que você vai conseguir ficar vivo até aqui, mas é uma coisa a se pensar. Tem uma dúvida interessante. Tá trabalhando bem em questão de sinergia, ou seja, exemplo aqui do deck. Então eu tinha algumas coisas com Valiant, eu tinha equipamento para ativar esse Valiant, eu tinha o drop 1 aqui, que você paga 1 e vira para dar mais um para uma criatura e ativar o Valiant. Magias para ativar, eu tinha essa trick que dá +2/+2, você pode dar o gift, né, uma food para dar indestrutível. Tem o Might of the Meek, que interage com ratos. O deck era basicamente só rato. Tinha pouca coisa aqui que não era rato. Acho que esse aqui que é um lizard, esse aqui que é um pássaro, acho que a maioria, o resto era tudo. E esses 2 raccoons aqui, o resto eu achei que era tudo rato. Então isso interage com rato. Isso aqui interage com Valiant porque dava +1/+0 e depois lutava com outra criatura. Aí criaturas com Valiant, esse cara aqui que interagia com mouse, com rato também. Então pensou ali, curva boa, tem uma sinergia interessante das cartas do meu deck. A única coisa fora aqui de sinergia era o passarinho dragão, mas pois porque era uma bomba. Remoções premium. Ter as remoções para conseguir lidar com as ameaças. Aqui, esse deck especificamente não tinha tantas remoções. Eu tinha 4 remoções aqui, é um número ok. Não são remoções que conseguem lidar com tudo, elas têm algumas dificuldades aqui quando você tem criaturas que não estão fortes na mesa. Isso aqui dá só 3 de dano. Mas isso aqui, esses tricks podem funcionar como uma remoção. Às vezes você tem um ataque que não trocaria, mas você usa para deixar sua criatura mais forte trocar. Ou às vezes, por esse cara ter Valiant, ele ficava muito mais forte e conseguia resistir e matava a criatura do cara. Esse cara que ganha iniciativa
quando é afetado por alguma coisa também. As tricks poderiam funcionar como remoção. Então aqui, pelo menos eu tinha algumas alternativas, 4 remoções aqui, que não eram absolutas, não era tipo destrói a criatura alvo. Mas com a sinergia do Valiant, eu conseguia lidar muito bem com as criaturas do oponente. Mas não sendo esse o caso, você deveria ir aqui para ter opções. Então, preto vai funcionar melhor com remoções, o vermelho também tem uma outra coisa. O verde seria mais em relação a proteger suas criaturas. Isso aqui é excepcional, porque ele dá atropelar, indestrutível, vai salvar sua criatura, vai provavelmente matar ou proteger a sua criatura de morrer e ainda empurrar mais dano. E ter o plano, tá? O plano eu acho que talvez é uma das coisas mais importantes. Saber como que seu deck faz para ganhar o jogo. Meu deck, ele precisa ter muitas criaturas, por exemplo, precisa ter muitas criaturas em campo, segurar até o final do jogo, porque eu tenho coisas que interagem com muitas criaturas. Então, por exemplo, eu não estou usando aqui, mas tem aquela carta branca que dá +2/+1 para todas as criaturas, e se você tiver um coelho, dá o Scry 2. Só vai ser efetivo ou ser uma boa carta se você tem muitas criaturas em campo. Então tenha a estratégia em mente. Poxa, meu deck precisa colocar bastante coisa em campo para depois fazer uso essas coisas que afetam todas as criaturas ao mesmo tempo. Ou não, meu deck ele precisa segurar o jogo no começo para conseguir fazer bombas que são mais caras no final e ganhar o jogo com isso. Jogue de acordo. Faça os ajustes finos no deck ou nos últimos picks, principalmente para conseguir fazer isso. Como que eu vou sobreviver? Então, se seu plano é ganhar no late game com bombas, parte da sua estratégia tem que ser sobreviver até lá. Não, meu deck é rápido, não quero saber de carta cara, precisa empurrar dano. Quanto antes, melhor. Faça isso, jogue de acordo. Porque isso vai te ajudar a tomar decisão. Devo bloquear com várias criaturas para tentar matar a criatura do cara e me arriscar a tomar uma remoção aqui, ou tomar um combate trick e perder todas as minhas criaturas e ainda assim não perder do cara? Poxa, não, meu deck não joga, não se beneficia dessa estratégia. Vou fazer um champ block aqui com uma ficha. Ou não, poxa, não, eu preciso. Eu acho que agora é o momento de fazer o cara gastar o recurso dele e jogar ter que usar uma trick para sobreviver, fazer a criatura dele sobreviver. Vou jogar de acordo. Então tenha claro como você vai ganhar o jogo, como seu deck tem condições de ganhar o jogo, e jogue para isso. Acho que tem alguns vídeos que acontecem em situações semelhantes, do tipo que eu tava assim, poxa, a única maneira de eu ganhar esse jogo é se eu comprar tal carta. E, poxa, eu preciso comprar tal carta e eu preciso ter uma criatura em campo para poder fazer um uso, por exemplo, porque é uma carta que é uma bite spell, por exemplo. Vai fazer a minha criatura matar a ameaça do cara e continuar atacando, por exemplo. Pense nisso, poxa, a única maneira de eu matar o cara vai ser com essa carta, eu preciso ter uma criatura em campo, ok, vou bloquear de acordo. Talvez não fazer o melhor bloco para o momento, e sim fazer o melhor bloco de acordo com o que o seu deck pode fazer para ganhar o jogo. É um pouco complicado no começo, eu diria, pensar em tudo isso, mas eu acho que eu trouxe aqui pontos interessantes. E a última coisa que eu tenho que comentar aqui é o seguinte: o começo é um pouquinho mais difícil, tá? A gente vai jogar, a gente vai perder, você vai gastar 10 mil de ouro e vai
perder as 3, ganhar só uma, vai gastar 1.500 gemas e não vai conseguir chegar em 3 e 4 vitórias no começo. Você vai gastar muito mais e vai ficar com essa impressão de que não vale a pena. Mas um ponto importante é o jogar bastante draft tá te ajudando a jogar melhor. Para que você chegue no momento onde você consiga ficar meio que permeando aqui 3, 4, 5 na maioria dos jogos. E aí, de vez em quando, ter aqui uns outliers, né? Do tipo, pô, uma vez você fez os 7 vitórias, aqui ganhou o troféu, beleza, compensação teve uma vez aqui que você não foi tão bem, não conseguiu nenhuma vitória, ou só uma, mas se na maioria dos jogos você conseguir ficar nessa linha aqui, você vai conseguir constantemente jogar drafts, porque você sempre vai ter próximo aqui das 1.500 ou 1.500, então, pô, tenho 1.500, ganhei só 3, fiquei com 1.000. Boa, continua fazendo missões diárias, cheguei no 10.000, joguei, pô, consegui os 250, tô quase lá, eu consegui 3 vitórias de novo, agora eu tenho 2.000 gemas, vou jogar mais um draft. Então, não desistam no começo, é difícil, faz parte da curva de aprendizado, mas se vocês tiverem essas coisas em mente, pô, preciso ter uma curva boa, ter drop 2 suficiente para jogar, montar um deck consistente, com uma quantidade boa de criaturas, principalmente no começo, tentar ir nessa linha. Começar a entender quando você perdeu o jogo porque seus oponentes jogaram melhores, o que fez eles jogarem melhores e o que você poderia fazer diferente na próxima. Então, por exemplo, uma coisa que eu notei que eu costumo fazer e eu estou tentando mudar agora às vezes eu arriscava fazer uma carta antes, um drop 4, fazer logo no turno 4, e é uma carta muito importante para a estratégia do meu deck, e não talvez esperar um pouquinho mais para poder ter uma maneira de proteger aquela carta ou fazê-la ser impactante já pelo menos no primeiro turno. Então, por exemplo, você tem um drop 4 que tem o Valiant, por exemplo, o Forerunner, e você desceu ele com 4 mana, você está dando a oportunidade do seu oponente desvirar e fazer uma remoção. Agora, se você tem 5 mana, você tem uma carta que você paga 1, vira e dá alvo no Forerunner para trazer um bicho custo 3, poxa, já é infinitamente melhor você fazer ele no turno 5, então já usar o trigger para ganhar uma criatura e se seu oponente remover no próximo, você pelo menos já teve algum valor. Já foi um 2 para 1, né? Você entrou o Forerunner e mais uma criatura custo 3, o cara teve que gastar uma remoção. Ou às vezes até mesmo melhor, né? Você tem uma mágica de proteção, fez ele, deixou a mana aberta para poder proteger, salvou a sua criatura, que vai fazer um impacto muito maior, né? Se pensar em gerenciamento de recurso, né? Você está conseguindo manter e tirar proveito da sua mítica ou da sua rara, sem dar oportunidade logo de cara o oponente gastar às vezes uma remoção incomum para tirar sua carta. Então é um processo. Tentem jogar com consistência sempre que possível, jogar o draft, conheça a coleção, entenda quais são as cartas e presta atenção, o que os oponentes estão usando que estão fazendo muito efeito no jogo, que estão trazendo muita vantagem para eles. Às vezes você vai discordar da pick order, você vai falar, cara, ok, o cara fala que essa carta aqui é só uma sólida, ou de vez em quando ela é boa, mas poxa, toda vez que usam contra mim ela tem um efeito muito bom. Bom, é isso, galera. Esse foi aqui o vídeo de dicas para quem está começando no draft. Comenta aí o que vocês acharam. Não esquece depois de se te ajudou de alguma maneira, comenta aí qual foi a dica mais útil, como que isso ajudou
no gameplay de vocês aí no draft. E não esquece de seguir o canal, curtir aí o vídeo, dar aquela força aí. Falou, valeu!